Olá, eu sou a Rejane Viana da Fricotes da Charlotte e é um prazer ter vocês aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês esse kit spa. O kit spa ele tem um saquinho que quando dobrado vira uma cestinha. Tem também uma bucha, que nós vamos usar uma bucha vegetal e essa bucha ela tem um espaço aqui para colocar o sabonete. E ainda o espaço que a gente coloca a nossa mão para poder usar no banho, na hora de usar no banho. Tem também a faixa para o cabelo e ecopads. Lembrando que tanto os ecopads como a faixa para o cabelo estão em vídeos separados aqui no YouTube ou no meu canal do Instagram. Então, no Fricotes da Charlotte no Instagram, vocês vão ter o passo a passo. Vou deixar nas descrições as medidas de cada uma dessas peças. Então, vamos ao passo a passo? Então, vamos para o passo a passo da nossa bucha porta-sabonete. Nós vamos precisar uma bucha vegetal, que vocês podem encontrar em mercado, perfumaria, que é fácil de encontrar. Um tecido atoalhado medindo 30 por 13. Um tecido medindo 14 por 8. Esse tecido aqui vai ser a alcinha, onde a gente vai segurar a nossa bucha. Um tecido para o acabamento de uma das pontas medindo 5 por 13. E a alcinha que a gente vai, pra gente poder pendurar, né, na torneira ou no banheiro, a nossa bucha, medindo 4 por 30. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a nossa bucha. Com uma tesoura mesmo, a gente vem aqui, ó, em um desses buraquinhos e vamos cortar. E aí, a gente vai abrindo aqui a bucha. Ela é bem fácil de trabalhar, ela é bem maleável, então não tem problema, pode usar a tesoura, qualquer tesoura. E a gente vai abrindo ela, pra deixar ela retinha. Aqui, vou abrindo. Posso cortar um pouco aqui, ó, desse excesso. Vamos abrir aqui também. Ó. Então, aqui ela tá abertinha. Vou cortar aqui esse excesso. E ela vai ficar assim. E aí, nós vamos cortar ela agora, depois que a gente... Tem buchas maiores, buchas menores. Essa daqui eu comprei, ela não é muito grande, então vou conseguir fazer só uma buchinha com ela, tá? Mas tem umas que são bem grandes, que então dá pra vocês usarem, fazer umas 2 ou 3. Essa aqui, ó, ela tá medindo 15 por 15. Eu vou deixar ela mais ou menos com 12 por 12, tá? Que é o tamanho que a gente depois vai colocar na nossa buchinha, no nosso atoalhado. Então, eu posso vir aqui, dá pra cortar com o cortador. Vou acertar aqui as pontinhas. Vou deixar ela aqui com 12 centímetros. 12 aqui. Deixa eu acertar. Ó, vocês sabendo que dá pra usar, cortar com a tesoura, cortar com o cortador, ela é bem maleável de trabalhar, não tem segredo. Então, nós vamos deixar, ela vai ficar assim, 12 por 12. Aí, nós vamos agora deixar ela de lado. E vamos pegar o nosso tecido atoalhado. Lembra que eu falei? Ele tem 30 por 13. Vou pegar o nosso tecido
que eu falei que vai ser o acabamento de de um dos lados, que tem 5 por 13. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costura na máquina, porque eu vou fazer tipo um deblu aqui, né? Então, depois que eu passei a costura, eu vou dobrar ele aqui, virar e rebater a costura, tá? E neste lado, eu vou fazer uma dobrinha de mais ou menos 1 centímetro e passar uma costura. Essa é a primeira coisa, então, que nós devemos fazer. Olha, a bainha já tá feita, já coloquei aqui o acabamento de um lado, fiz a bainha do outro lado. Agora, nós vamos vir aqui e vamos marcar 3 centímetros da parte de cima para baixo. Então, 3 centímetros. Marquei aqui com a canetinha que apaga. E nós vamos puxar, né, a parte de baixo pra cá, e vai ficar assim depois de pronto. Então, esse seria o nosso lado, o lado direito da bucha, da nossa bucha. O que que eu vou vir fazer? Agora, eu vou vir aqui. Lembra que eu cortei a nossa bucha aqui, ela tá na medida de 12 por 12. Então, eu vou posicionar ela aqui. Ó, então, vamos lá de novo para vocês entenderem. Eu marquei aqui, ó, do lado do avesso. Então, aqui o acabamento da minha costura, né, que eu fiz. Marquei 3 centímetros e vou posicionar ela aqui. Esse seria o lado como vai ficar depois de pronto, né? Ela vai ficar assim. Aí, eu vou virar, vou vir aqui com a bucha, vou posicionar aqui em cima. Agora que eu já posicionei, eu posso abrir. Vou alfinetar. E vou passar uma costura em toda a volta. Pode usar a máquina doméstica, eu só trabalho com a máquina doméstica, eu não tenho máquina industrial, que não tem problema. Então, vocês vão costurar toda a volta, se quiser passar umas costurinhas aqui no meio também. E aí, nós vamos fixar essa bucha aqui no nosso tecido atoalhado. Lembra a nossa alcinha? O que que nós vamos fazer com essa alcinha? Nós vamos dobrar ela como viés, né? Dobrar o meio, dobrar as pontinhas pra dentro. Vamos dobrar novamente e passar uma costura. Então, eu já vou fazer tudo isso já agora na máquina. E aquela nossa outra alcinha, que é a alcinha de segurar, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos dobrar ao meio, dobrar as pontas pra dentro e dobrar novamente, tá? Então, eu já vou na máquina e vou fazer isso. Vou costurar a minha bucha no tecido atoalhado. Já vou fazer as 2 alcinhas e volto pra vocês verem como é que ficou. Olha, já costurei. Foi bem fácil, não tem problema nenhum. Pode pôr na máquina doméstica que não vai ter problema algum. Aí, agora, agora nós vamos montar já para finalizar a nossa buchinha. Ela é bem fácil de fazer, vocês viram, né? Agora, o que a gente vai fazer? Lembra a alcinha, que eu falei que é a alcinha onde a gente vai pendurar, né? No banheiro, no box, a nossa bucha. Eu já fiz ela, já dobrei, então, eu vou posicionar ela aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, um alfinete. Tá vendo? Eu vou posicionar ela bem aqui, ó, onde termina a bucha. A alcinha de mão, né, que é onde a gente vai encaixar nossas mãos. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou posicionar ela mais ou menos nessa metade aqui que ficou. Lembra que eu falei que ela tem 14, então, ela é 1 centímetro a mais, tá certo, tá, gente? Aqui é pra ela ficar só um pouquinho, ó, pra gente encaixar a mão com mais facilidade. Então, eu vou vir aqui também. Vou alfinetar.
Ó, aqui ela vai ficar um pouquinho maior. A ideia é essa mesmo, que ela fique um pouco maior. Vou alfinetar. Aí, agora, a gente vai na máquina e vai passar uma costura aqui de segurança e uma costura aqui na nossa alcinha. Feito isso, nós vamos fechar já a nossa bucha, tá? Então, eu vou passar uma costura de segurança pra gente finalizar. Tudo costurado. Agora, eu posiciono essa alcinha maior pra cá, pra gente, na hora de fechar, não tem problema. Venho com o meu tecido, ó, aqui pra cima. Ou melhor, então, primeiro a gente vai dobrar aqui, ó, pra dentro. E agora sim, eu venho com o meu tecidinho aqui por cima. Alfineto pra não sair nada do lugar. E agora sim, agora eu vou costurar as duas laterais e já vai estar prontinha a nossa bucha. Já costurei, lembrando de dar um retrocesso aqui no começo e no final, umas 2, 3 vezes pra ficar bem firme, tá? Porque pra na hora da gente tirar e colocar o sabonete não ter perigo de soltar. Agora, nós vamos só desvirar, acertar bem as pontinhas. E já vai estar prontinha a nossa bucha. Vira aqui, ó. Acerta aqui. Tá prontinha. Agora, é só colocar um sabonete da sua preferência dentro. E tomar um banho bem gostoso e relaxante. Bem prática, bem fácil de fazer e eu tenho certeza que todo mundo aí vai gostar. Agora, nós vamos para a última etapa do nosso kit spa. Agora, finalizando o nosso kit spa, é esse cestinho que vira um saquinho, ou um saquinho que vira um cestinho. Então, para o corpo, a gente vai precisar de 2 vezes no tecido principal e 2 vezes na manta R1, a medida de 22 por 17. E nós vamos fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros. Então, 2 vezes 17 por 22, caixinha de leite 5 centímetros. Para a parte de cima do nosso corpo, nós vamos precisar de um tecido medindo 22 por 9. Para as caneletas, aonde nós vamos passar o nosso cordão, a gente vai precisar de um tecido medindo 22 por 4, tá? Então, tem 22 por 4. E aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, ó, uma marcação de 1 centímetro e vamos dobrar, ó, dobrou, fez 1 centímetro, dobrou e dobramos ao meio. Então, essa aqui vai ser a nossa canaleta. Para o forro, nós vamos precisar de uma medida de 22 por 24, 2 vezes também. Vamos aqui fazer a caixinha de leite de 5 centímetros. E para amarração, 2 cordõezinhos medindo 55 centímetros. A primeira coisa que nós vamos fazer é unir as duas partes do corpo. Aquela parte de baixo que a gente já fixou a manta e a parte menor. Então, aqui, ó, passei uma costura nas duas partes e ele vai ficar assim. E aí, nós vamos rebater essa costura, tá? Nas duas partes aqui do nosso corpo. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, dividir no meio, achar o meio aqui dessa parte de cima. Achar o meio da nossa caneleta. Vocês lembram que eu falei que a gente vai dobrar 1 centímetro de cada lado, dobrar ao meio. Vamos achar aqui a metade também, o meio dela. E vamos posicionar aqui, ó, meio com meio. Vou pegar aqui uns alfinetes.
E aí, nós vamos passar uma costura de segurança. Aqui vai ser só uma costurinha de segurança. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vamos passar, rebater a costura aqui, achar o meio. Achar o meio aqui da nossa canaleta. Posicionar meio com meio. E vamos passar uma costurinha de segurança. Vamos fazer isso nas duas partes do corpo. A gente vai passar nas duas partes. Mas aí, a gente já aproveita que vai pra máquina e já vamos fechar o nosso forro. Então, o que que eu tenho aqui? O forro, né? As duas partes do forro. Eu vou colocar direito com direito. E vou costurar as duas laterais, a parte de baixo. E já vou fechar aqui a nossa caixinha de leite, tá? Eu não vou deixar nenhuma abertura, porque nós vamos depois fechar por cima aqui o nosso forro. Já fiz a costura de segurança, já rebati a costura aqui embaixo e já fechei o nosso forro. Fechei as laterais, fechei a caixinha de leite. Como eu falei, eu vou fechar ele todinho, tá? Não vamos deixar nenhuma abertura. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o nosso corpo do nosso cestinho. Nós vamos juntar direito com direito do tecido e vamos costurar as laterais, a parte de baixo e fechar a caixinha de leite. E nosso cestinho, ó, já está quase pronto, todo costuradinho. Lembrando, na hora de fechar, prestar atenção das costuras ficarem bem certinhas aqui, ó, pra não ficar... às vezes fica uma mais pra baixo, outra mais pra cima, fica feio. Então, ó, tá tudo certinho, minhas costuras. Vou pegar o forro e vou colocar direito do tecido principal com direito do forro. Então, eu vou encaixar o forro dentro aqui do meu tecido principal. Aí, a gente vem bem aqui, ó, onde tá as duas costuras. E coloca um alfinete pra ficar bem certinho na hora de costurar. Aqui também. Costura com costura. E aí, nós vamos acertando aqui, ó. Pra gente passar uma costura em toda a volta. Agora sim, agora nós vamos deixar em um dos lados 3 dedinhos pra gente desvirar por cima. Por isso que eu falei que o forro podia ficar todo fechado. Mas quem preferir, pode deixar uma abertura aqui no forro e costura toda a volta e depois rebate a costura. Normal também, não tem problema, tá? Esse é mais um jeito que eu faço, então eu quis mostrar pra vocês que dá pra fazer assim também. Então, agora eu vou costurar toda a volta. Nós vamos desvirar e rebater essa costura, que aí é por onde a gente vai fechar a abertura que a gente deixou aqui. Já costurei e desvirei. E aqui, ó, ficou a nossa abertura por onde eu desvirei. Então, agora, eu vou vir aqui e vou rebater essa costura, que aí vai dar o acabamento da nossa peça. E a nossa cestinha tá quase pronta. Depois de rebater a costura, nós vamos passar o fio pela nossa canaleta, tá? Aqui eu tô usando esse agulhão que é um passa-fita, mas aí vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. A gente vai fazer aquela amarração que a gente costuma fazer nos saquinhos, que é um pra lá e outro pra cá. Chegando aqui.
Aqui na pontinha, às vezes é difícil, porque tem que tomar cuidado com aquela dobrinha que a gente fez, pra ela não desfazer na hora de passar o passador aqui de fita. Passamos aqui. Agora, a gente vai dar um nozinho nessa pontinha. Se quiser, pode colocar uma miçanga, alguma coisa pra dar um detalhe a mais. Então, ó, a gente entrou por aqui, deu a volta e saiu. Agora, a gente vai fazer ao contrário. Nós vamos entrar por aqui. Vamos entrar por aqui, dar a volta pra gente sair pelo lado de lá. Então, deixa eu só dar um nozinho aqui no meu passador de fitas. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Então, ó, eu vou entrar onde não está meu nozinho, tá? Do outro lado. Prontinho. Olha só, dá um nozinho aqui, junta as pontas. Dá um nozinho. E o nosso saquinho, cestinho, tá pronto. Por que que eu chamo ele de saquinho, cestinho? Porque na hora que as pessoas forem abrirem, ó, o saquinho, elas vão dobrar e eles vão virar um cestinho. Então, você pode deixar aqui em pé um creme, o sabonete. Então, ele já fica prontinho para você deixar em cima da pia com as suas coisinhas. Ou, se quiser, é só fechar. E tá prontinho o nosso saquinho, bem fácil de fazer. Dá pra fazer, usar ele em várias outras, em outros tamanhos, para outras situações, pode ser para colocar maquiagem, pode ser para colocar os brinquedos das crianças. Aí vocês vão usar a criatividade na hora de usar esse saquinho. E o nosso kit spa ficou assim: o saquinho cestinho, os ecopads para tirar maquiagem, pode usar de outras maneiras que vocês quiserem, a faixa para o cabelo e a nossa bucha, que já pode até ir com um sabonete dentro, se vocês quiserem fazer um kit completo. E agora é só guardar tudo aqui dentro. E o kit spa tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem esse vídeo e até a próxima.